Boa tarde, igreja, graça e paz. Diante dessa inspiração, nosso coração se enche de esperança, né? Ele virá, e aí não mais tristezas, não mais temor, estaremos eternamente cantando na presença do Senhor. Queria convidar a igreja a abrir a Bíblia junto comigo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, esse texto, o evangelista nos narra a cura de Bartimeu, um cego que estava mendigando à margem da sociedade ali de Jericó. E nós vamos aprender algumas coisas a partir desse milagre. Eu queria te chamar a atenção ao longo dessa leitura, não para Cristo Jesus, ou até mesmo para Bartimeu, que é quem chama mais atenção diante dessa narrativa, mas eu queria que você lesse esse texto se colocando no lugar da multidão que estava andando junto com Jesus. Imagina que você também está ali acompanhando Jesus em sua peregrinação por Jericó, e você está caminhando junto com ele, e você presencia, você vivencia então esse momento, esse encontro do cego Bartimeu com Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Pai bondoso e querido, aplica a tua santa palavra ao nosso coração. Nos faz, Deus, enxergar aqueles que estão à beira do caminho. Nos faz ouvir, nos dá sensibilidade para a dor do nosso próximo. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Meus amados irmãos, estamos ao longo desse mês iniciando a nossa campanha de missões estaduais. E o tema dessa campanha é ouvir o clamor do povo. Ouvir o clamor do povo. E uma certeza nós temos, biblicamente falando, é que Deus ouve o nosso clamor. Deus está sempre com os seus ouvidos abertos e com a sua mão pronta para estar de fato estendida sobre o seu povo. Nós podemos ter a certeza de que, independente das circunstâncias, quando clamamos o nome de Jesus, nós não apenas somos ouvidos pelo Senhor, mas nós somos atendidos pelo Senhor. Ele é de fato o nosso socorro nesse momento. Só que o que eu entendo a respeito dessa temática é que não é Cristo ou o próprio Deus que precisa ouvir a nossa súplica e o nosso clamor. Quando Cristo Jesus prepara a sua igreja, e Ele então sobe aos céus, Ele dá um comissionamento para essa igreja, não apenas de anunciar o Evangelho, as boas novas do reino, não apenas de pregar a palavra do Senhor, mas de cuidar dos domésticos da fé, e também ouvir a súplica dos necessitados. A igreja do primeiro século é uma igreja admirada por todos, justamente porque eles se empenharam de forma intensa em viver isso. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago e tantos outros vivenciavam essa atmosfera de cuidado da viúva e do órfão, de cuidado com as demais igrejas e de curas. Você vai vendo no livro de Atos que os milagres não ficam restritos ao momento em que Cristo Jesus sobe aos céus. Pelo contrário,
Cristo Jesus dá autoridade e poder à sua igreja para que ela tenha legitimidade de trazer o reino sobre essa terra. E a igreja então está como um instrumento do Senhor para ouvir o clamor do necessitado. Sabe, eu não tenho dúvidas que o Senhor está ouvindo o clamor do marginalizado, o clamor do enfermo, o clamor da mãe que está ali orando por seu filho perdido, o clamor da mulher que está intercedendo pelo seu marido, do marido que intercede pela mulher. Eu não tenho dúvidas que o Senhor ouve. A minha pergunta aqui hoje é o quanto eu e você estamos sensíveis e estamos emprestando os nossos ouvidos para o Senhor. Porque nesse nosso relacionamento, o Senhor nos colocou aqui como seus embaixadores. Eu e você temos um papel como igreja do Senhor, de sermos não apenas os ouvidos do Senhor, mas sermos as suas mãos, os seus pés, sermos um instrumento do Senhor para abençoar e promover o reino de Deus aqui nessa terra. Sabe, quando eu leio esse texto aqui, me chama a atenção a indiferença dos discípulos. Me chama a atenção a rispidez que aquela multidão que estava seguindo Jesus trata esse homem à beira do caminho. E isso me faz entender que ainda hoje, por mais misericordiosos que nós sejamos, muitas vezes não estamos atentos àqueles que precisam de uma intervenção divina. Estamos tão focados nos nossos dilemas, tão focados no nosso propósito de vida, que deixamos para trás pessoas que são preciosas para o reino dos céus. O texto nos fala que Jesus estava saindo de Jericó. Jesus estava saindo de Jericó em direção a Jerusalém, onde teria então a entrada triunfal. Esse texto está centralizado ali nos últimos momentos de vida de Cristo Jesus. Os discípulos que acompanhavam ao mestre, a multidão que o seguia, era uma multidão que já estava com ele há um bom tempo. Nós não estamos falando aqui de pessoas novas na caminhada, novas na fé, pessoas que não sabiam o que Cristo Jesus poderia ou não fazer. Nós estamos tratando aqui de pessoas que tinham experiências com Cristo Jesus e que já tinham visto todos os tipos de milagres. Mas ao longo de 3 anos de ministério, em vez da misericórdia, a compaixão estarem aflorando no coração dessas pessoas, o que nós percebemos aqui nesse texto é que eles estão sendo tomados por um tédio, que eles estão sendo tomados por uma sensação de está tudo certo, vamos só fazer o básico, vamos só seguir o mestre. Se nós vermos o começo do ministério de cada um desses discípulos, as pessoas faziam de tudo para trazerem pessoas à presença de Jesus para serem curadas. Como não lembrar aquele dia que Cristo Jesus está ali na casa, uma multidão dentro e fora da casa, e 4 homens precisam destelhar a casa para colocar então ali um paralítico para ter um encontro com Jesus e ser curado. Como não lembrar quando Jairo vai até a presença de Jesus clamando para que ele pudesse ir à sua casa curar a sua filha enferma, e vai então toda aquela comitiva acompanhando. As pessoas tinham prazer no início do ministério de trazer pessoas a Jesus, de apresentar pessoas para serem curadas, pessoas para alcançarem o milagre do Senhor. Mas o tempo vai passando e a frieza vai tomando conta dos corações. Os discípulos e os seguidores de Jesus, na verdade, estavam deslumbrados com o fato de Cristo Jesus ser ovacionado como rei, de que Cristo Jesus poderia entrar em Jerusalém e a partir daquele momento assumir um outro porte, um outro cargo. Os discípulos esquecem então toda a missão que Jesus está ensinando. Aquela multidão está muito entusiasmada com a entrada que haveria de acontecer mais à frente e esquece o principal propósito do mestre. Esquece o que de fato Cristo Jesus veio fazer no mundo. E assim muitas vezes somos nós. Muitas vezes nós perdemos o foco, perdemos o propósito, esfriamos na fé, ficamos indiferentes, o nosso coração não se sensibiliza mais. Continuamos servos do Senhor, continuamos salvos, mas muito distantes daquilo que o Senhor espera de nós.
muito acomodado diante dos fatos. O que me chama a atenção nesse texto é que quando Jesus está passando com essa grande multidão, Bartimeu é ignorado pela multidão. Mas mesmo ele sendo cego, o que o texto nos diz é que ele percebe, que ele entende que era Jesus. No versículo 47 vai dizer assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Era necessário um homem cego, um homem que tinha dificuldade de percepção, para entender que o mestre era quem estava passando ali. Enquanto que a multidão deveria estar comunicando e trazendo pessoas até o mestre, aqui nós encontramos pessoas passando e deixando esse cego à margem, e ele ali entendendo que era a chance da vida dele. Quantas vezes aquele cego não pegou a sua capa e sentou ali do lado de fora dos muros de Jerusalém, e ficava esperando que algum estrangeiro, algum viajante pudesse lhe dar alguma moeda, ou pudesse promover alguma mudança de vida. O texto não é claro quanto tempo o cego Bartimeu estava naquela condição, quanto tempo ele estava a mendigar. O que o texto nos sugere é que ele era uma figura conhecida. As pessoas sabiam quem era o seu pai, as pessoas entendiam. Era como uma figura folclórica dentro daquela sociedade. Era aquele pedinte que todo mundo conhecia na cidade. E talvez por isso ele tenha sido ignorado. Talvez as pessoas já tenham se acostumado com aquela figura ali. Tenham se acostumado com o fato dele sempre estar naquele lugar, sempre estar pedindo da mesma forma. E agora ele era só parte da paisagem. Ele perde então a sua humanidade. Ele perde então todas as suas necessidades perante aquelas pessoas. A sensação que a gente tem quando lê esse livro é que alguém estava pronto para dar uma moeda, dizendo: cala a boca e não incomoda mais. Como se isso fosse resolver o dilema vivido por Bartimeu. Sabe, a igreja do Senhor Jesus não pode perder a sua sensibilidade com as dores desse mundo. Existe um mundo que está gemendo, aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E eu e você somos denominados filhos de Deus, então o mundo espera por mim e por você. O mundo espera por nossa instrumentalidade. Sabe, as pessoas esperam por ter um encontro conosco e dizer: fui visitado pelo próprio Deus. Um anjo do Senhor me abençoou. Quantas pessoas hoje precisam dessa intervenção? Mas o que me chama mais atenção é que diante dos gritos do cego Bartimeu, diante da súplica dele, reconhecendo o senhorio de Cristo, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, o que o versículo 48 vai nos dizer é que muitos repreendiam para que ficasse quieto. As pessoas queriam calar a voz do mendigo. As pessoas queriam que aquele cego parasse de incomodar. E muitas vezes, a igreja do Senhor tem exercido esse papel. Em vez de aproximar as pessoas de Cristo, elas agem com tanta força que censuram, que calam, que oprimem, que coloca para fora das suas comunidades pessoas pecadoras que precisam ter um encontro com Cristo e precisam ser transformados por esse Evangelho. E isso precisa mexer com o nosso coração. Precisamos perceber de uma forma diferente essa nossa dinâmica de espiritualidade, de igreja. Precisamos abrir o nosso leque de relacionamento e permitir que o outro encontre um lugar de acolhida na nossa vida. Precisamos aprender a ser mais receptivos. Diante das súplicas daquele homem, o que o texto deixa claro é que por mais que uma multidão o repreendesse e não desse bola para o que ele falava, Cristo Jesus sempre irá ouvir a nossa súplica. Talvez você esteja orando anos e as pessoas digam para você: você ainda tem fé, você ainda ora, você ainda crê.
Por mais que as pessoas à tua volta não creiam mais, não estejam dispostas a interceder junto com você, ainda que as pessoas à tua volta te desestimulem, que as pessoas à tua volta te digam para com isso, tenha certeza que há um Deus nos céus, que está com seus ouvidos abertos, pronto para ouvir o teu clamor, e Ele está agindo, cuidando de você. Vai chegar um momento em que você vai ouvir o próprio Deus falar as mesmas palavras que Ele dirigiu a Bartimeu. Mandem chamá-lo. Vai chegar um momento que a gente vai estar na presença do Rei. E quando nós estamos na presença do Rei, é como se o mundo inteiro parasse. Quando eu vejo essa cena aqui, eu fico imaginando toda a comitiva parando. Aquelas centenas de pessoas paradas, a viagem parou, tudo parou. E agora, quem tem voz, quem tem vez, quem é o protagonista das circunstâncias, agora é aquele cego. Cristo Jesus se volta para aquele cego, e é interessante a forma como ele se dirige para o cego. A expressão utilizada por Cristo Jesus no versículo 51 é: o que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu lhe faça? Como essa pergunta é preciosa. Sabe por que essa pergunta é preciosa? Porque normalmente nós não estamos interessados em saber de fato qual é a necessidade no outro. Nós colocamos no nosso coração de uma forma generosa aquilo que nós estamos dispostos a doar, mas nós não estamos preocupados se é aquilo que a pessoa precisa receber. Às vezes não é. Às vezes ela nem quer. Quem aqui já viveu a experiência de oferecer comida a um morador de rua e ele recusar? Eu já vivenciei isso algumas vezes. Ele diz: não, estou bem. E a nossa generosidade fica abalada. O nosso ego diz: oxe, recusando? Como se ele fosse obrigado a aceitar as nossas migalhas. Como se ele fosse obrigado a aceitar a nossa generosidade. Antes de agir com generosidade, saiba qual é de fato a demanda. Saiba qual é de fato a necessidade. A gente vai errar muito menos e vai transformar muito mais a partir do momento em que a nossa ação seja precedida por nosso ouvido. Se a gente ouvir mais, vamos agir melhor. Se a gente dedicar um pouco mais de tempo, sabe, em vez de dar uma esmola, a gente pode transformar a vida de alguém. Eu me recordo da história do pastor Denilson, de uma igreja aqui de Fortaleza, igreja Shema. Ele conta que estava um dia na praia, curtindo ali a praia junto com a sua esposa. Ele é coronel, aposentado do exército, e chegou um rapaz para pedir. E aquele rapaz era usuário de drogas. E ele sabia que aquele rapaz era usuário de drogas. E o rapaz chegou para ele e começou a incomodar, essa é a expressão, e ele disse: rapaz, não tenho nada não tenho como te ajudar não tenho nada não. E ele conta que naquele momento o rapaz olhou para ele e disse: você não tem nada? Tem nada que você possa me dar? Ele disse: não. Você não pode orar por mim não? E naquele momento ele parou, orou pelo camarada, e o camarada disse: nunca mais diga que você não pode fazer nada. E a partir daí, Deus colocou no coração dele um anseio por montar clínicas de recuperação para drogados. Hoje ele tem 3 núcleos aqui em Fortaleza, fazendo um trabalho belíssimo de recuperação. Belíssimo de recuperação. Simplesmente porque um dia ele entendeu que não era questão de generosidade, era questão de dar ouvidos. E o tema, então, da nossa campanha de missões estaduais desse ano, nada mais é do que convidar a igreja, convocar a igreja a ser sensível à dor do próximo, a ouvir a necessidade do próximo. Antes de querermos sair ofertando, antes de querermos sair mudando tudo, que eu e você possamos entender quais de fato são as necessidades. Voltando ao cego Bartimeu, talvez fosse aparente a necessidade dele.
Talvez quando nós olhamos assim por esse texto, a gente diga, não era tão óbvio que o que ele ia pedir seria a cura. Mas não é tão óbvio. Nunca é tão óbvio. Ele estava ali mendigando. Quando as pessoas passavam por ele, ele não dizia assim, cure a minha cegueira, cure a minha cegueira. Era isso que ele falava? Não era isso que ele falava. O que era que ele pedia às pessoas que ali passavam? É por isso que a pergunta de Cristo Jesus era para entender se Bartimeu tinha percepção de quem Jesus era e do que realmente Jesus poderia fazer por ele. Imagine você, nós temos livre acesso ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso, Deus que não conhece impossíveis, e às vezes nós não sabemos como orar, porque nós duvidamos do seu poder de ação. Às vezes nós nos dirigimos a Deus, mas não reconhecemos a autoridade que Ele tem para mudar a nossa história, mudar a nossa vida, operar um milagre. Às vezes nós nos dirigimos ao Senhor, tendo a oportunidade que Bartimeu tem, e chegamos lá a Ele e pedimos migalhas, pedimos esmola. Imagine você que cena, seria no mínimo cômico, Bartimeu se levantar, ir até a presença de Jesus, Jesus dizer, o que você quer que eu lhe faça? E Bartimeu dizer, será que você não poderia me dar uma esmolinha? Será que você não poderia me dar uma moeda? Isso faz algum sentido? Imagine você, alguém está diante daquele que pode solucionar todos os seus problemas, e o pedido dele é, você pode me dar uma esmola? É assim que muitas vezes nós nos dirigimos a Deus, pedindo migalhas, desprezando todo o seu poder, toda a sua autoridade, todo o seu projeto de vida para a gente. Isso não pode acontecer, não pode acontecer. Quando eu olho para o cego Bartimeu, ele se levanta determinado a mudar a sua história, a mudar de vida. Ele se levanta como quem de fato entendesse que aquele era o dia que a resposta do Senhor chegava. O texto diz que ele estava com uma capa. Essa capa o protegia do frio durante a noite, essa capa aquecia ele durante o dia, servia para ele como sua casa ali naquele local onde ele estava. Era uma capa de identificação, porque ele era um pedinte. Essa capa era muito importante para ele, mas qual era a serventia que teria a partir do momento em que ele fosse curado? Nenhuma. E o que o texto diz é que ele simplesmente joga essa capa de lado, ele dá um salto e vai em direção a Jesus, como quem diz, hoje a minha vida muda. E para que a nossa vida possa mudar com essa mesma certeza de Bartimeu, eu quero te dizer, meu amado irmão e irmã, que muitas vezes é necessário que nós abandonemos aquilo que não vai ter mais sentido nessa nova vida, aquilo que não vai ter mais lugar na nossa história. Às vezes nós não temos a nossa vida transformada simplesmente porque estamos nos apegando a coisas que já ficaram para trás. E o que o apóstolo Paulo fala a respeito de tudo aquilo que ficou para trás, ele compara a excrementos, ele diz, não é nada o que ficou para trás, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, e avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Nós precisamos olhar para frente, olhar com esperança, nós precisamos ter esse ânimo, essa vontade, esse desejo de abandonar a velha vida para viver o novo de Deus, pois o convite do Evangelho é o convite para vivermos em novidade de vida, é cada dia uma novidade, cada dia um momento novo na presença do Senhor. Sabe por que esses discípulos estavam acomodados? Sabe por que esses discípulos não queriam mais ver um milagre? Porque eles já não estavam mais contemplando o futuro, eles simplesmente estavam satisfeitos com o passado. Eles estavam acomodados com tudo aquilo que já tinham feito. Às vezes nós sentamos em cima do nosso testemunho e achamos que o testemunho de ontem vai sustentar a nossa fé até o último dia de vida. E meu irmão, ou a gente vive em novidade de vida, ou a gente não entendeu o Evangelho. Nós só demos um start. A caminhada com Cristo se inicia com a justificação dos nossos pecados, a nossa regeneração.
Mas há uma longa caminhada de santificação, um longo processo de aperfeiçoamento, de maturidade, de crescimento, de amor, de compaixão, de piedade, de misericórdia, até que um dia eu e você possamos ter o corpo glorificado como Cristo Jesus teve. Nós cantamos aqui no começo, Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto, como Ele irá. Esse pronto é um processo, é uma jornada, é um trabalhar de Deus em nossas vidas. A palavra do Senhor diz que nesse momento, num abrir e fechar de olhos, é o que Paulo escreve aos Coríntios, o meu corpo e o teu corpo será transformado, porque aquilo que é mortal precisa se revestir de imortalidade, aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e quando tudo isso for concretizado, aí sim, nós poderemos bradar o hino que diz, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É essa transformação que eu anseio. Quando eu clamo aqui dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor virá num abrir e fechar de olhos, eu sei que não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, eu preciso estar ciente que para que eu e você vivamos isso, a nossa vida precisa ser transformada, e não dá para viver de mesmice, não dá para viver de mesmice. Se a gente entende que há um reino perfeito, um reino transformador, um reino de alegria eterna, se a gente entende que isso é real, se de fato os céus irão descer até nós, e viveremos numa nova terra, num novo céu, onde o reino do Senhor será eterno, eu e você precisamos, desculpa a expressão, sair desesperado, em busca de vidas que precisam viver conosco esse momento. Não dá para se acomodar, não dá para perder, sabe, hoje, no Brasil, mortes, na verdade não é de hoje, faz muito tempo, mortes viraram números, 500 mil mortos por Covid, X mortos por homicídio, X mortos, são tudo números, mas para quem é filho, para quem é irmão, para quem é esposo, esse número tem nome ou não tem nome? Só que a gente está perdendo a nossa humanidade, e até mesmo as pessoas próximas nós estamos tratando como números. E chegou o momento de nós nos levantarmos, porque se nós estamos preocupados com salvação, se nós estamos clamando a Deus por salvação, nós precisamos entender que num tempo de pandemia, é um momento mais do que urgente para pregarmos o Evangelho. É desesperador ver pessoas morrendo sem ter tido um encontro com Cristo, sem ter tido a sua vida transformada pelo Evangelho. E muitas vezes nós perdemos tempo discutindo política, achando que uma ação política vai salvar vidas. Pode dar mais tempo para alguém, mas somente o Evangelho salva, somente Cristo Jesus salva. Então não existe nada mais urgente para o povo de Deus do que anunciar a verdade do Evangelho. Não existe nada mais impactante, que deva mover mais o nosso coração, do que anunciar que Cristo veio para perdoar os pecados e dar uma nova história. Nada mais urgente do que isso. É triste ver pessoas morrendo, é triste viver a dor do luto, mas nada se compara do que a dor de alguém que conviveu com um parente, com um ente querido, e não sabe o seu destino. Eu quero te desafiar a sair desse lugar hoje, pronto para pregar o Evangelho, pronto para aproximar as pessoas de Jesus. Não seja como a multidão que atrapalhava o cego de Bartimeu de se achegar ao Mestre. Precisamos estar com o nosso ouvido sensível ao clamor do povo. Precisamos estar prontos, preparados para anunciar o reino, para expandir o reino. Cristo Jesus
No versículo 52, diz ao cego: vá, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. O cego não voltou para sua casa. O cego não voltou a pedir esmolas. O cego não foi contar para os seus parentes o milagre. O cego seguiu a Jesus. Jesus não convidou o cego para segui-lo. Jesus não disse: sua fé te curou, agora me siga. Não é isso que está escrito no texto. O que Jesus disse foi: vá, a sua fé te curou. Mas quando nós temos um encontro real com Cristo, não existe outro lugar que nós queiramos estar, que não seja na presença dEle. Não existe lugar melhor, não existe lugar mais prazeroso, que nos dê mais satisfação do que estar na presença do Senhor. E a minha oração é que eu e você possamos permanecer seguindo o Mestre pelo caminho, com o coração sensível, ouvindo as necessidades do nosso próximo, sendo generosos, entendendo a demanda, mas acima de tudo, anunciando Cristo até que Ele venha.